Boa tarde a todos, bem-vindos ao Centro Cultural Peneda da Saudade para mais uma das nossas deliciosas conversas de viajante. E hoje, com certeza, que esta conversa não vai desagradar a ninguém, antes pelo contrário. Primeiro porque é um belíssimo tema e depois porque vai ser aqui, a nossa oradora vai ser a Maria do Castelo, que já não é a primeira vez que aqui está connosco. Da última vez foi muito bom, toda a gente gostou muito, ponto que eu tenho a certeza que hoje também vamos gostar muito. Mas antes de começarmos, dou só aqui a palavra ao Rui Munhoz, que é o meu parceiro nestas conversas de viajante, com muito prazer da minha parte, porque o trabalho, os conhecimentos que ele tem, as viagens que ele faz, a cultura que ele tem, é sempre muito benéfica para nos trazer aqui pessoas interessantes e que nos têm permitido conhecer, viajar, quanto mais não seja, não fisicamente, mas pelo menos através da imagem e através da palavra. Boa conversa para todos, Rui. Obrigado, Cristina. E continuaremos a viajar, assim tenhamos engenho e a arte e algum orçamento, não é? Foi. Obrigado, boa tarde, obrigado a todos pela vossa presença. As conversas de viajantes não poderiam acontecer sem o vosso apoio ao longo de tantos anos. Já há cerca de 80 e tal, quase 90 meses de conversa de viajantes, o que é muito bom. Obrigado, Cristina, obrigado ao Centro Cultural Peneda da Saudade e à maravilhosa equipa, rigorosa, pontual e simpática. Esta também é para ti, Fernando. Obrigado. Maria do Castelo, obrigado. Vamos fazer uma viagem que vai-me deixar assim com uma invejazinha saudável, porque eu não sei se posso ir aos Estados Unidos por diversos problemas, mas um dia gostava de fazer essa viagem. Pode ser um dia quando tivermos a conversa sobre o que corre mal em viagem, poderemos falar desses do que corre mal em viagens. Obrigado, Maria do Castelo. Estamos atentos, ok? Só mais uma coisinha, peço desculpa, se puderem desligar os telemóveis ou pôr sem som, pelo menos de vez em quando, no meio destas conversas, há assim umas coisinhas, uns pirilampos sonoros, que às vezes dificultam um bocadinho a percepção daquilo que os nossos oradores estão a dizer. Obrigada, Maria do Castelo. Olha, obrigada eu. Boa tarde a todos. Agradecer às pessoas que, entretanto, me convidam, andam sempre a convidar, a Cristina, o Rui e outros colegas também, que eu vejo são amigos já de longa data. E esta conversa que hoje venho aqui apresentar deixa-me assim sempre... Pronto, foi muito bom porque foi antes do Covid, na altura nós nem sequer estávamos a pensar que iria acontecer o que aconteceu e eu ainda ontem estava de volta dos slides e estava a pensar, meu Deus, como foi bom nós termos ido e termos aproveitado e agora, olha, podia estar aqui a passar para vocês essa mensagem. Esta viagem foi uma viagem que resultou de um trabalho de pesquisa de dois colegas meus, portanto, dois colegas que já tinham estado nos Estados Unidos, já tinham feito alguns parques dos Estados Unidos, nomeadamente alguns dos sítios onde nós fomos, e que, portanto, pegaram no que tinham visto e tentaram fazer um roteiro. Esse roteiro depois deve ter levado a algumas transformações, mas de qualquer das formas surgiu um trabalho e esse trabalho foi apresentado a alguns colegas. Quem é que estava na ideia de ir? Quem é que gostaria de ir? É complicado porque é uma viagem longa, porque estamos aqui a falar de 24 dias, portanto 26 dias, nós abalámos em agosto, no início de agosto e viemos no final do mês de agosto. Foram muitos dias, era uma viagem que pensávamos nós também iria ser muito dispendiosa, não ficou tão dispendiosa como nós estávamos a pensar, mas de qualquer das maneiras, digamos que era uma viagem um bocadinho diferente daquilo que estávamos habituados a fazer, porque normalmente era uma semana, 2 semanas, e esta era muito mais tempo. O grupo em si que se propôs a fazer a viagem, cerca de 12 pessoas, portanto é muitas pessoas, e com estas 12 pessoas nós pegámos no roteiro e, entretanto, fez marcação de quartos, fez-se, portanto, toda a logística que é necessária fazer antes de uma viagem destas. Começámos a trabalhar um ano antes, só para vocês verem.
Portanto, um ano antes, foi feito também um guião, em que colaborámos na construção desse guião. Esse guião, portanto, pegámos em artigos que estavam em língua inglesa e passámos para português. Portanto, digamos que fizemos um guião que nos serviu de base depois para todo este passeio. A viagem, eu trago-vos aqui mais ou menos aquilo que nós fizemos e alguns dos pontos que nós passámos, porque foi muita coisa, portanto aqui em pouco tempo contar-vos tudo é impossível, mas pelo menos algumas dessas passagens que eu julgo que são importantes. Esta imagem, depois mais à frente vou falar-vos acerca delas, eu escolhia porque estas sapatilhas andaram o tempo todo, portanto, Fátima, nós e as sapatilhas, né? Sempre aqui, portanto, sapatilhas do princípio até ao fim, porque foram muitos quilómetros que se andou a pé, tá? Muitos mesmo. Bem, então a preparação da viagem. A preparação da viagem que eu já vos disse, éramos 12 pessoas, em que 2 pessoas foram, digamos que os impulsionadores, que é o José Carlos Vieira, que não está aqui hoje, mas que não sei se me estará a ouvir, se não, muito obrigado para ele. Também o Francisco Sousa, que também muito obrigado para ele, mas como nesta altura já estamos, os professores, isto é tudo professores, estão de férias, alguns estão a corrigir exames, portanto daí, não sei se me estão a ouvir, mas se não for agora, portanto irão ouvir posteriormente, de certeza, e quero deixar aqui, portanto, um obrigado a estas 2 pessoas, porque foram elas realmente que proporcionaram esta viagem, que é o tal dito roteiro. Este roteiro que depois é constituído, feito por nós, um guião de campo, em que todos colaboramos na construção desse guião, está bem? Portanto, tem 100 e tal páginas. O que é que precisávamos? Dinheiro. O dinheiro, cartões de crédito, portanto, todos nós tínhamos que ter cartão de crédito. Porquê? Porque começámos por comprar a viagem, muito tempo antes, portanto, a viagem, estou a falar uma viagem daqui para Los Angeles, e depois de lá para cá que viemos por Las Vegas. A escolha deste dia para Los Angeles era porque o sítio onde nós queríamos começar e sair de Las Vegas porque também queríamos sair dali daquela zona também em termos estratégicos, está bem? O passaporte, todos nós tínhamos de ter passaporte, mas isso vocês já sabem. Entretanto, o bilhete de avião foi comprado com um ano de antecedência, porque éramos 12 pessoas e teve que ser comprado com bastante antecedência. O seguro fizemos, cada um fez o seguro. E esse seguro foi feito online, portanto há companhias e cada um escolheu aquela que preferia, portanto foi feito um seguro individual para cada um. Tá? Os alojamentos, encontramos-nos várias vezes para fazermos a marcação dos alojamentos, estamos aqui a falar quartos triplos ou quartos duplos e que, portanto, eram 6 quartos, ou então poderiam ser menos quartos, mas de qualquer das maneiras requeria aqui uma certa logística por causa de ficarmos todos no mesmo sítio. Às vezes com uma certa dificuldade, porque o problema desta viagem é que como andávamos por vários estados e andávamos em parques, para ficarmos não há assim tantos sítios para ficar, portanto tem que ser marcado com muito tempo de antecedência. Depois, à última da hora, pode-se ir fazendo umas alterações, mas teve que ser também com muito tempo de antecedência. Portanto, estamos a falar aqui um ano de antecedência. O aluguer do carro, não tanto tempo, mas também fizemos o aluguer do carro e aqui também pensámos logo como é que havíamos de fazer. Portanto, dividimos o grupo em 2, ficaram 6 para um lado e 6 para o outro. A ideia era, os 6 arranjarmos um carro que permitisse caberem lá 6 pessoas, porque ficaria muito mais barato em termos depois de combustível. E assim foi, portanto, 6 ficámos num carro e os outros 6 que são colegas mais do norte, porque estes 6, estamos aqui a falar de pessoas mais aqui da região centro, aqui da zona da Aveiro, 2 colegas da zona de Vila Real, mas de qualquer das maneiras, aqui nós, a região centro, ficámos num carro, e depois os colegas que são do Porto, ou de lá de cima, mais a norte, portanto, ficaram aí, decidiram alugar 2 carros. Este foi o carro que nós alugámos, era um carro bastante confortável, dava, portanto, para nós os 6, à frente 2 pessoas, depois aqui outras 2 e mais 2 atrás. Deixa-me dizer que atrás é banco corrido, mas os outros eram bancos individuais, tipo poltrona, portanto íamos mesmo muito bem. Tem ar-condicionado, o carro era bom, portanto não tivemos problema absolutamente nenhum com o carro. E não ficou muito caro o aluguer do carro, está bem? Fizemos o aluguer do carro aqui em Portugal, mais concretamente em Aveiro, portanto através de uma agência, foi da Avis,
sem querer fazer publicidade à Eves, mas de qualquer das formas foi porque ficou mesmo muito económico, já com seguro e tudo, e que foi bom porque tratámos tudo com o senhor, e então acabou por ser melhor do que até estar a fazer online. Comprou-se um bilhete. Este bilhete tinha que ser comprado também com muito tempo de antecedência, porque aquilo é terrível, está sempre filas imensas, então também comprámos o bilhete com 1 ano de antecedência. Portanto, este bilhete foi comprado online e valia a pena, tinha que ser, portanto, e daí ter-se comprado com bastante tempo. E depois o ESTA. O ESTA é um visto, vamos assim dizer, que nós tirámos cada um o seu. Quando se tirou foi online, portanto faz o processo online, faz com 1 mês ou 2 meses de antecedência da viagem. Eu tratei do meu em junho, princípio de julho, e pronto, aquilo preenche-se o documento, o formulário, e entretanto depois obtém-se portanto, o visto, vamos assim dizer, e ele tem que acompanhar connosco. Portanto, nós temos que ter sempre isto para connosco, está bem? Era o passaporte e este visto. Julgo que aqui, não sei se alguém quer questionar alguma coisa sobre este processo, até aqui, não sei porque, como é assim. O cânion é para visitar o cânion? É para visitar o antigo cânion, que é uma zona que nós vamos ver, depois eu mostro umas fotografias sobre isso. Aqui, por último, o cartão. Este cartão eu deixei para o fim, porque este cartão era comprado lá. Portanto, no lugar de ser cá em Portugal, tudo o resto tratamos cá. A parte do cartão para os parques foi lá, e este cartão, por incrível que pareça, os parques são enormes, cada parque é enorme. Nós estamos a falar de parques que são muito maior do que a nossa Serra da Estrela toda, portanto, parques mesmo muito grandes. E estes parques, todos eles têm uma entrada, e essa entrada tem que ser paga. Portanto, se qualquer um de nós for lá, tem que pagar a entrada. Acontece que se nós tirarmos este cartão dá para um carro. E tiramos o cartão, dá para as pessoas todas que estão dentro da viatura, e só se paga aquele valor. Neste caso foi $80, portanto o equivalente mais ou menos a 80 euros. Reparem, estamos a pagar por um cartão para as pessoas todas aquilo que em alguns parques exigem a entrada só uma vez. Portanto, realmente tem que se comprar o cartão, se as pessoas pensarem em fazer vários parques, como foi o nosso caso. Quero também chamar a atenção que o cartão depois dá para 1 ano, ou seja, nós viemos embora, tínhamos o cartão, e se quiséssemos lá voltar ao fim do ano, ainda tínhamos direito a entrar, portanto, com esse cartão. Também o ESTA dá para 2 anos, portanto, permitia, se não fosse o Covid, já estávamos a pensar no ano seguinte, estarmos lá batidos a calcorrear o resto. As coisas correram mal nesse aspecto. Mas este cartão, comprámos o cartão, estávamos com uma certa coisa, onde é que vamos comprar o cartão e tal, e então disseram-nos que em São Francisco que se vendia o cartão. E nós, como íamos passar em São Francisco, então comprámos o cartão em São Francisco. Também era o início da entrada de parques pagos, e então, como tal, comprámos lá, perguntámos, e disseram-nos, olha, é ali, a gente foi lá e comprámos o cartão e já está. Portanto, sem problema absolutamente nenhum. Não? Que é este? Este é o cartão. Ele por trás, como vê, está com 1 ano, e por trás vai-se fazer uma assinatura da pessoa que comprou o cartão. E pronto, e lá fomos nós. Lá fomos nós, uma viagem dura, porque são muitos quilómetros. Tivemos que apanhar o voo pelo meio, mas de qualquer das maneiras demorámos, fomos para Los Angeles, e foram mais de 12 horas de voo, mas fez-se bem. Portanto, o pessoal vai a conversar e tal, e depois dorme-se um bocadinho, enfim, acabou por ser bastante agradável a viagem. Estes pontinhos que vocês aqui estão a ver, foi todos os parques que nós vimos, portanto, ou seja, estamos aqui a falar de 20 e tal locais que visitámos. Cada parque demora mais ou menos 1 dia, quer dizer, demoraria muito mais se tivéssemos tempo, mas mais coisa, menos coisa, para ir um diazinho para cada parque. Então, o trajeto foi, começámos em Los Angeles, depois fomos para cima, depois por aí fora, vamos até aqui, andámos por aqui, vamos lá acima, e ao Yellowstone, depois vamos para baixo, depois voltámos a Las Vegas. Pronto. Digamos que um trajeto bastante grande, para aí de 8.000 e tal quilómetros. Mas fez-se bem, quer dizer, como era um parque e as estradas são muito vazias, e como são muito vazias, a pessoa anda tranquila nas estradas. Nas cidades, nós também não passávamos em muitas cidades.
Saímos de Los Angeles, grande trânsito, mas pacífico. Saímos melhor de Los Angeles do que sai de Lisboa, por incrível que pareça. Fomos para São Francisco, também chegámos a São Francisco de manhã, também foi bastante pacífico, sem problema nenhum, fomos logo dar aos sítios que queríamos. Saímos de São Francisco, aí sim, é que foi complicado, porque saímos a seguir ao almoço e aquilo havia imenso trânsito, muitas linhas, era mesmo caótico. Mas pronto, tudo se fez, não há problema porque é tudo autoestradas e depois ao contrário de cá, nós aqui temos que pagar as autoestradas, a gente se engana, olha, tem que sair, tem que voltar a entrar, tem que pagar. Lá, se a gente se enganar, qual é o problema? Saímos na próxima, voltamos a entrar, não se paga a autoestrada, portanto nesse aspecto, já estou a ver o colega a dizer, portanto é mesmo muito fácil andar, eu achei super fácil andar nos Estados Unidos, mesmo muito fácil. Ora bem, começámos em Los Angeles, ao contrário. Precisaram do cartão internacional? Levávamos 2 pessoas que tinham, sim. 2 pessoas, porque é assim, nós, obrigada por estares a falar isso, Carla, porque é assim, das pessoas, 2 ou 3, tínhamos 3 pessoas que podiam conduzir. E essas 3 pessoas tiveram que levar cá a carta internacional. Sim, foi tratada cá, pagou-se um X por cada uma delas e tem que se... Os outros não conduziram, portanto, ou seja, nós os 6, 3 pessoas levavam carta para conduzir, está bem? Do meu, do outro, depois não sei porque depois, entretanto, eles trataram das coisas, estou a falar do nosso. Do nosso que éramos 6. Começámos em Los Angeles e em Los Angeles, por incrível que pareça, nós chegámos à hora do almoço, mas íamos muito cansados, então ficámos no relax o resto da tarde, enfim, foi a descansar. Ainda pensámos ir até à cidade, ao centro da cidade, dar uma volta, mas não, amanhã temos que levantar cedo, então acabámos por não sair do sítio, ali das imediações do sítio onde estávamos. Pegamos no carro de manhã, porque foi de manhã que fomos buscar o carro, pegámos o carro de manhã e começámos a nossa viagem. Fomos para o centro de Los Angeles, não. Portanto, a gente vê-se foi embora. Cidades há muitas, é mais cidade, menos cidade. Portanto, a nossa finalidade era ver parques. Isto porque todos nós somos professores, todos nós somos de Biologia ou de Geologia. Então, a finalidade era conhecer aquilo que a gente vê nos livros, aquilo que se ouve falar e que nós gostávamos de ver, todo o tempo era pouco. Portanto, havia que começar o mais cedo possível, então todos os dias às 7 da manhã, 7 e qualquer coisa, o pessoal levantava, que era para atacar, e depois estávamos até ser dia, portanto, muitas das vezes chegávamos aos sítios às 10 da noite, enfim, era complicado, cansadíssimos, enfim. Então, à saída de Los Angeles, encontramos, portanto, há uma estrada que vai de Los Angeles até São Francisco. Essa estrada, quer dizer, há muitas estradas, mas esta que nós depois fizemos, vinha sempre a acompanhar a zona da costa. E é uma zona bonita, tinha muita coisa para ver, e então nós fomos andando devagarinho e tal, mas demorámos para aí 2 dias a fazer isto. Dormimos pelo meio até chegar a São Francisco. Não dormimos em São Francisco, porque era mais caro, dormimos um bocadinho antes de São Francisco, depois valámos para São Francisco de manhã cedo. Mas, de qualquer das formas, estes 2 dias foi para visitar esta costa. Esta costa tem, portanto, há uma estrada que eles têm as estradas panorâmicas, vamos assim dizer, cénicas, que aqui no caso é a Big Sur, portanto que ela vem a acompanhar até São Francisco, e foi essa mais ou menos que nós fizemos com paragem em alguns sítios. Aqui é onde, logo à saída de Los Angeles, portanto é Santa Mónica, que é o sítio que a gente vê nos filmes, que até tem uma roda gigante e que eles andam por lá, portanto é um parque. Nós não fomos, olhámos para a roda, está lá tanta gente, o que é que a gente vai fazer para a roda? Não, enfim, parámos ali um bocadinho, tirámos a barreira, que era mais interessante para nós, e entretanto já agora são refinamentos, e entretanto saímos por aí da fora, porque realmente não era a nossa intenção estarmos ali a perder o tempo nesse parque. Depois fomos para norte, portanto sempre junto à costa, passamos em Malibu. Quase em todos os sítios destas praias, portanto havia muita gente, estamos a falar em agosto, havia muita gente, tem aqueles piers que normalmente têm, nas piers tem cafés, restaurantes e às vezes são bastante frequentados. Nós não fomos, só parámos também para ver aqui a praia. E depois mais a norte de Santa Bárbara. Santa Bárbara também é uma zona bonita e que aparece muito nos filmes, por causa destas palmeiras todas.
e a praia é enorme, né? Também tem um pier muito grande, também com imensos restaurantes. Enfim, aqui parámos e demos uma volta, enfim, andámos aqui a passear um bocadinho na povoação. Depois saímos e parámos neste, que é um local bastante aprazível, e nomeadamente estava lá um casamento, porque é um pureiro, e então estava tudo enfeitado para o casamento, e parámos para ver, porque era bonito, e porque tinha imensas aves. Portanto, se vocês repararem, aqui aves não faltam. Estas aves, ali tão pequeninas, mas são pelicanos. Então, para nós, eu, por exemplo, nunca tinha visto pelicanos assim ao natural, fiquei espantada, tantos pelicanos, portanto, foi fantástico, né? Porque, pronto, é diferente, tudo o que é diferente daquilo que nós temos aqui em Portugal, a gente acha sempre bonito, né? Mais acima, fantástico. Eu fiquei para aí um quarto de hora a olhar para eles, porque isto são elefantes marinhos, lindíssimos, enormes, gordos, na beira da praia, portanto, opa, mas uma maravilha, depois ficamos lá, chegámos de manhã, aquilo estava muito bom, estava muito agradável, pouca gente, nós estávamos ali, porque tem uns banquinhos, tem um passadiço de madeira, entretanto a gente senta-se nos banquinhos, a olhar para isto, é maravilhoso, são aquelas coisas que não dá para a gente explicar, porque realmente, para mim foi fantástico ver estes animais, ali mesmo ao pé de mim, porque eles estavam ali, portanto eu estava aqui no passadiço e eles estavam ali embaixo. Pronto, o que é que eu posso dizer? Maravilhoso. Os machos a lutar, depois eles ficam assim, aqui tem aqui uma zona que é cor-de-rosa e eles baterem com as cabeças uns dos outros. Muito interessante. É como eu disse, foi para aí um quarto de hora que eu fiquei a olhar para eles, ainda fiquei mais tempo, porque não tínhamos tempo para mais. Isto chama-se, esta zona de Pedras Brancas, porque tem aqui estas pedras brancas e então é por causa disso que... Mas é uma zona que tem imensos elefantes marinhos, mesmo bonito. E pronto, e aqui vê-se bem a Bitsub. Portanto, estamos num sítio estratégico, um ponto que dá para ver, daria para ver melhor se não fosse o nevoeiro, porque estava imenso nevoeiro, mas, portanto, vê-se a estrada sempre, se vocês repararem, nota-se aqui a estrada bonita fora, e esta estrada que a gente vai correr, portanto, e sempre à beira-mar, e realmente é uma estrada fantástica, porque é bonito, porque tem uma paisagem bonita, enfim, não há assim tantos carros, estávamos à espera de encontrar muitos carros, mas não, foi bastante pacífico. Em outros sítios, como por exemplo este aqui, parámos, vimos que até tinha umas cascatas para a água, enfim, digamos que sítios bonitos, e como veem, pouquíssima gente, não é? Portanto, ao contrário daquilo que se possa pensar, há muita gente, não. Muito pouca gente nestes sítios, como aquilo é tudo tão grande, então as pessoas realmente, não sei, mas estamos a falar em agosto e isto tinha uma pessoa aqui, outra lá, turistas como nós, que andavam a passear, famílias, havia muitos estrangeiros com carrinhas cheias de pessoas, tal e qual como nós, o nosso era mais pequeno, mas carrinhas maiorzitas para 9 pessoas, em que se vê que são grupos que se organizam para ir passear, enfim. Esta aqui, que eu acho que também é espetacular, portanto, estamos já a acompanhar a estrada, não é? E esta zona, deixa-me dizer que quando parámos aqui era uma ventania, meu Deus, aquela gente fazia assim, o vento levava-nos, mas é um sítio espetacular também, eu acho espetacular. E esta ponte, que é uma ponte que é conhecida, acho que em janeiro deste ano, acho que até houve fogo na encosta de lá, acho que andou para ali a arder, mas uma ponte, que também é assim uma ponte que muita gente a tirar fotografias, depois estes sítios para imensa gente para tirar fotografias, isso é em todo o lado, não é? Em todo o lado que é qualquer coisa bonita ou mais diferente, então realmente há pessoas. Mas um sítio estratégico para tirar a fotografia, enfim, mas mais uma vez, se repararem lá embaixo na praia, ninguém. Estamos a falar Pacífico, está bem? Portanto, aqui, isto é Pacífico, este mar. E, entretanto, lá vamos nós para São Francisco, e chegamos a São Francisco, e São Francisco muito trânsito, mas nós tínhamos o GPS, portanto, nem era GPS, eu tinha o telemóvel,
tinha a aplicação que ia descarregando na véspera, portanto, os sítios para onde íamos, e os colegas a mesma coisa, e depois era com o Maps, portanto, da Google, que entretanto nós íamos fazendo para aqui e para lá, e agora para a esquerda, e agora para a direita, pronto. E a gente meteu de manhã no hotel Pier, não sei o quê, e ele levou-nos até lá, portanto, a gente só tem que seguir aquilo, não há problema absolutamente nenhum. O trânsito não é complicado, nós fomos de manhã muito cedo, era para aí umas 7 e pouco, portanto não era complicado, andou-se mesmo muito bem. E lá chegámos nós a São Francisco, naqueles sítios emblemáticos em que tem os piers, muitos portos, e que há sempre pessoas a chegar, pessoas a partir. Aqui é uma zona que tem mercado e que tem peixe e outras coisas, e pão, e enfim, tudo aquilo que vocês possam imaginar para comer. Portanto, uma zona emblemática. Por trás disto existe Alcatraz, a ilha de Alcatraz. Está agora já aqui, portanto, isto é também um outro pier, eles são vários, então têm números, né? 40 e tal, 30 e tal, enfim, são muitos. E vê-se aqui, portanto, a ilha de Alcatraz. Tudo isto que é chamado a atenção, que em todos estes sítios existem placas com legendas a dizer o que é. Portanto, a pessoa não precisa fazer um grande estudo, só sabe que tem que ir para ali, depois chega lá e lê, vê as coisas. Há informação que dá para a pessoa ficar esclarecida sobre os assuntos. Esta parte aqui é também uma delícia, porque dentro da cidade nós temos, aqui no caso não são elefantes, são leões marinhos, e aqui uns leões marinhos lindíssimos, também a fazer uma barulheira, como vocês não imaginam, e eles em vários sítios, eles até têm estas placas assim, estas zonas de madeira para eles ficarem. E então mais uma vez, eu fiquei também, sentei-me, até me sentei ali num banco, os meus colegas foram não sei para onde, e eu fiquei ali sentada a olhar para os animais, porque realmente achei tão bom estar ali a olhar, enfim, um bom momento. E de manhã estava fresco, aliás estava nevoeiro, não se conseguia ver a ponte, digamos que estava aprazível. Aqui um que é bastante emblemático, o 39, porque tem um Hard Rock. Há muita gente que vai lá que é para comprar a t-shirt e não sei o quê. Pronto. E este caranguejo é bastante conhecido. E depois vai-se por aqui da fora e depois vai-se dar lá dentro, que tem várias coisas para fazer, nomeadamente carrosséis, etc. Isto aqui, quando eu passei, chamou-me a atenção porque estavam a fazer pão. E o pão tem assim, tal e qual como nós temos aqui também em Portugal, assim, em alguns sítios com animais, eles lá também tinham. Então tinham até os pães pendurados ali assim, que era para as pessoas verem. Achei engraçado porque estavam a fazê-los e até dava para ver do lado de fora. Portanto, esta parte aqui, o carrossel, o emblemático carrossel que a gente vê até também nos filmes. E então eu, claro que estava parado, era de manhã, estava parado, mas eu mesmo assim tirei ali. E como eu andava sozinha, eu costumo tirar fotografias a mim própria, né? Faço selfies, porque depois, olha, pronto. Então vai aparecer assim umas quantas selfies. Portanto, aqui com o famoso carrossel de São Francisco, né? Está lá em cima, São Francisco. E depois, outra coisa que também nós, São Francisco, tem os elétricos. Ok, os elétricos. Tudo a ver os elétricos. Então temos que ir àquelas ruas que são assim muito íngremes que a gente vê nos filmes. Ok, então vamos ver as ruas íngremes. E cá está ela. Quando eu cheguei lá, até pensei assim, no filme nós achamos que é muito íngreme. Eu cheguei lá, mas não é assim, nada que a gente cá também não tenha. O elevador em Lisboa há certas e determinadas zonas, ou até mesmo no Porto, certas e determinadas zonas que é capaz de ser mais íngreme do que isto. Só que pronto, é aquela coisa que aparece nos filmes e a pessoa está, vamos ver. Enfim, então tirámos também umas fotografias, portanto, aqui destas zonas mais elevadas. Aqui uma rua com mais trânsito, uma zona de escritórios, e depois tira-me esta porque era um mendigo, e há imensos mendigos, e muitos, mesmo muitos, e andam com carros, este por acaso é um de criança, mas às vezes é com carrinhos das compras, e tem ali, parece que tem a vida deles todos ali dentro do carrinho, não é? Pronto, mas há muitos, mesmo muitos, nos cantos, eles não nos dizem nada, ninguém me pediu nada, coisa, mas há muitos, mesmo muita gente, assim. Deixei este pormenor aqui em cima, que isto é na zona do bairro chinês, e que nós fomos lá, também queríamos ir ver o bairro chinês de São Francisco, então lá fomos nós ver o Chinatown lá do sítio.
E a ponte, temos que ir à ponte, e eu dizia assim, eu quero ir à ponte e quero pisar a ponte, eu quero atravessar, eu quero andar lá em cima da ponte, quero sentir andar em cima da ponte. Ok, então fomos lá, chegámos lá, era uma nevoeirada, não se via nada, nem se conseguíamos ver, é que não se conseguia ver São Francisco, mas diziam, isto é muito comum estar assim, e eu, opa, mas eu queria tanto ver, de repente levanta-se o nevoeiro, mas depois baixa logo outra vez, nem dá para a gente tirar a fotografia. Não interessa, mas só o prazer de estar ali e estar na ponte, para mim já valeu. Então, a ponte de Golden Gate, que é assim daquelas também emblemáticas, também eu estava a pensar que era uma grande ponte dos filmes, afinal também não é assim tão grande. Portanto, é coisas que às vezes a pessoa imagina, faz assim uma ideia, aquilo, é para chegar lá, ok, até fui passear na ponte, andei a passear, senti a ponte a tremer, mas nada que a nossa 25 de Abril ou até onde. Epá, é uma ponte, mas, claro, é emblemática, então a pessoa tinha que lá ir. Ok, já conhecia a ponte, já andei em cima da ponte, mas não procurei. É a mesma coisa que estar. Aliás, ela até é muito parecida com a nossa 25 de Abril. Eu deixei aqui, que o comprimento dela. 2.737 metros, portanto é compridinha, mas e depois São Francisco estaria aqui e que não se vê. E alguns por aqui tinha a ilha Alcatraz que também não se vê. Pronto, e saímos e agora vamos para dentro. Ora, deixamos a costa e vamos em direção ao interior. O primeiro parque que nós fomos, portanto, foi este, Yosemite. É um parque que tem, portanto, é dos tais ditos que já temos que ter o cartão. Portanto, já tínhamos o cartão de São Francisco e chegamos à entrada do parque, tem várias entradas. Nós chegamos à entrada, dentro do carro, mostramos o cartão, entrem. Há fila, umas vezes mais, outras vezes menos, mas há fila para entrar, porque há pessoas que compram ali o bilhete na hora. Nós tínhamos o cartão e a maior parte das pessoas com o cartão, portanto, então avançamos. Mostra-se o cartão e avançamos. Dentro do parque há várias coisas. Em todos os parques, na entrada, eles dão-nos um folheto. Um folheto, mais ou menos como este, eu trouxe aqui 4. Poderia ter trazido este, mas não foi este. Olha, foi este que veio à mão. São folhetos que têm mais ou menos o que há para ver em cada um dos parques. Tem, portanto, um interior que tem mapas e nós com os mapas diz os pontos estratégicos, a pessoa não se perde. Portanto, o mapa, a partir daqui, dentro dos parques, não interessa nada, nem GPS, nada, o mapa é o ideal, porque a pessoa vai, olha, quero ir ver isto, pronto. Claro que se fez um estudo antes, já sabe concretamente o que é que quer ir ver, porque há tanta coisa para ver, mas, de qualquer das maneiras, aqui no caso começámos por ver uma parte que é das sequoias, que é Mariposa Grove, que tem sequoias muito grandes, portanto estamos aqui a falar de sequoias que têm muitos anos e que são maravilhosas, e andámos lá meio-dia, talvez meio-dia, a olhar para as sequoias, a fazer o trajeto. É bonito, porque é uma coisa que também nós não quer dizer, assim tão grande e com um diâmetro tão grande não existe cá em Portugal, a não ser se vamos ali ao Bussaco, também temos. Mas é mais pequenino, mas também temos, quer dizer, eu às vezes penso assim, ok, a gente em Portugal também tem isto, também só que não é, não são tantas, mas também temos, não é? Portanto, podemos fazer, mas já é bom, não é? Somos mais humildes. Estas têm 60 e tal metros de altura, algumas delas até abrem e até dá para passar carros lá pelo meio e outras coisas, portanto, sempre muita gente, aqui já havia mesmo muitas pessoas, muitas famílias. E passámos depois logo para a parte rochas, ou seja, um bocadinho mais à frente, portanto depois andas uns quilómetros e entramos mesmo no parque e pontos estratégicos. Mas este aqui é um sítio bastante bonito, também é daqueles sítios que a gente fica assim ali 10 minutos à vontade, porque há tanto para ver, porque isto não é só isto, a paisagem, se pensarmos em 360 graus, é uma paisagem muito grande e aqui só se vê um bocadinho, mas é muita coisa, depois tem muitas cascatas.
Enfim, há vários pormenores que às vezes os olhos até nem conseguimos à primeira vista de ver, mas depois estamos ali mais um bocado e consegue-se ir vendo, e realmente, depois isto tudo tem nomes, na explicação, o tal dito guia aparece com os nomes e, enfim, digamos que acaba por ser bastante interessante. Esta paisagem é uma paisagem de granitóides, portanto, existem diversos tipos. Quando se fala a gente aqui, pensa granito, ok, mas depois existem outros que são similares, então daí os granitóides, chamamos de granitóides porque há diversos. E é uma paisagem que é mais parecido, o que a gente tem aqui mais parecido é a Serra da Estrela. Claro que não, não é assim, mas enfim, temos cá também a Serra da Estrela pequenina, mas claro que esta é enorme, né? Estamos aqui a falar em coisas gigantes comparado com a nossa Serra da Estrela. Este vale é lindíssimo. Já agora deixem-me dizer-vos que aqui este tem nome. Há pessoas a escalarem isto é vertical. E o pessoal aqui a fazer escalada. Também aqui, portanto, muitas quedas de água, muita gente a fazer piqueniques, nós também comemos por ali, enfim. Pessoas a andarem de barquinho, vê-se ali outra vez a queda da água. E já vamos para outro sítio. Deixamos o vale e vamos um bocadinho para cima e agora começamos a ver aqui estas bolas. Quem é aqui de geologia já sabe, estamos aqui a falar em paisagem. Já agora, deixa-me só voltar aqui atrás, talvez aqui. Este vale é um vale em U, há vales em V, há vales em U. Os vales em U normalmente é tudo de glaciares, ou seja, são zonas glaciares, o glaciar que passou e entretanto depois foi escavando e ficou um vale em U. Quando é de rio, normalmente é em V. E aqui, este é de glaciar e depois, portanto, aqui... portanto, glaciares, e aqui é a prova que havia glaciares e que levavam, eram os glaciares que transportavam estes blocos em cima, ou até dentro do próprio gelo, e depois ele derrete e, entretanto, os blocos ficam. Nós chamamos de blocos erráticos e nós na Serra da Estrela também temos. E entretanto, claro que não tão grandes e em tão grande número como este. Eu estou-vos a dizer isto porquê? Porque nós temos coisas tão bonitas em Portugal e eu vejo que há pessoas que nem a Serra da Estrela conhecem e que, pronto, é fantástico porque é pequenino, mas conseguimos ver as coisas que noutros sítios, claro, aqui em grande escala, mas também cá temos. As estrias deixadas pelos glaciares, enfim, muita coisa depois cá aqui para dizer. Vê-se isso e vejam também das pessoas, não é? Comparativamente aos blocos. Portanto, as pessoas muito bonitas, não é? Ali, depois, é giríssimo. Eu adorei andar aqui, porque a gente andava ali assim e fazia, olha mais outro e tal. Enfim, muito engraçado. Achei giro. Aqui lagos, estes lagos são tudo lagos de glaciares, portanto, ou seja, são zonas que entretanto a água derreteu e ficou e formou-se um lago. Também temos na Serra da Estrela, não tão grandes. Agora, aqui também uma parte da geologia chama a atenção, que são estes depósitos. Assim ao longe está mais escuro, mas isto são depósitos também trazidos pelos próprios glaciares e vêm à frente ou dos lados ou até mesmo no meio do glaciar, que nós conhecemos como moreias. Portanto, moreias que são gigantes, não é? Portanto, são fantásticas também. E depois, na parte superior, temos esta paisagem. Esta paisagem que é aquela paisagem já, é bom que se perceba que isto na altura de inverno, isto gela tudo, não é? Isto fica tudo cheio de gelo e de animaizinhos andar ali à solta, uns ursos e umas coisas. Nós encontramos assim animais também, ursos, claro que andavam ali assim a pastar, enfim, vários tipos de animais que cá não é muito comum nós conseguirmos ver e que aqui tivemos essa oportunidade. Eu achei isto lindíssimo, este verde, achei espetacular. Tem água, tem um riozinho também que corre, enfim. E já entramos no parque. Neste caso é o Vale da Morte. O Vale da Morte que apanha Califórnia e Nevada. O Vale da Morte é enorme, é dos sítios mais quentes. Estava mesmo muito quente, o vale é enorme e tem, portanto, zonas completamente áridas, não se vê vegetação praticamente nenhuma, tem uma zona de dunas
E realmente aquilo é uma paisagem completamente diferente daquilo que a gente está habituado. Portanto, aqui em Portugal não há nada disto. Portanto, esta planta que é, portanto, lá é um tipo um cato, vamos assim, porque elas têm, não é cato como com aqueles espinhos que nós conhecemos, não, esta aqui é uma planta que está adaptada ao deserto, está bem? Pronto. Aqui tem estas placas, stop, a dizer que está muito calor, é para as pessoas terem cuidado, e realmente está mesmo muito calor e é preciso ter atenção porque a pessoa está ali sempre com a boca aberta. Portanto, temos que andar sempre com a garrafa ao lado e está mesmo muito calor, não parece, mas está. Vês aqui o vale todo, eu tirei uma fotografia deste lado e dá para ver a estrada, carros, poucos, nenhuns, né? Não estive à espera. É porque é mesmo assim, aquilo tem, praticamente não se vê quase pessoas nenhumas. Em todos estes sítios, até mesmo aqui, no Vale da Morte, o centro, portanto, de visitantes, que é um centro interpretativo, portanto, por todos os parques têm um centro interpretativo, um ou até mais do que um, têm lá os rangers que fazem, portanto, que nos podem fazer explicações, que têm atividades para os miúdos, que têm exposições para as pessoas verem, enfim, várias coisas que servem para nós ficarmos documentados. Se a pessoa não fez o estudo antes, chega ali, entra, vê aquilo, lê, fica mais ou menos a saber as coisas. E nesses centros há uma coisa muito importante, que é água fresca, sempre, que é maravilhoso, porque nós levamos uma garrafa e chegamos lá e enchemos a garrafa, ou um garrafão de 5 litros, e nós enchemos completamente fresca. Então, quem diria que aqui no Vale da Morte, com calor tórrido, nós enchemos a garrafa com água fresquinha, maravilhosa. Casas de banho impecáveis, sempre muitas casas de banho, todas limpas, e nomeadamente em certos sítios existem tipo cabanas, vamos assim dizer, que também serve para a pessoa ir à casa de banho. Portanto, não há necessidade da pessoa ficar assim para a natureza, porque realmente existe sítios para ir à casa de banho. Não, pode não ter água, mas tem gel, enfim, digamos que tem as condições necessárias e papel para a pessoa utilizar. Aqui parei, portanto, nesta zona, paramos aqui nesta zona, e aqui foi um colega meu que tirou a fotografia, porque tem poucas, né? Eu teria sempre ao Albertinho, tirei uma fotografia, que é para se ver aqui a imensidão, e depois tirei ao meu pé, é para vocês verem o chão, portanto, com fendas. Estas fendas são, o terreno está seco, nós chamamos de fendas de secação, e falamos disso só aos miúdos na escola, portanto, daí também tirar para mostrar. Não se vê praticamente vegetação nenhuma, não é? Muito pouca. A zona das dunas, areia muito fininha, mesmo muito fininha, portanto, cobras, e eles dizem que é para ter atenção às cobras e a certos determinados animais. A pessoa, estávamos sempre alerta com isso, porque, pronto, eles avisam acerca disso e também existe essa informação em todo o lado, então é preciso ter muito cuidado. E esta parte aqui, de pé de bota, é bacia, e esta bacia é o sítio onde as pessoas partem. Estava tanto calor, eu saía até, alguém me tirou a fotografia, que nem sabia que me estava a tirar a fotografia. Eu ia aqui, fui ali à frente, eu toda convencida que ia aguentar muito bem aquilo. Cheguei aqui à frente, o calor era tanto, mas tanto, e o coração até começou a bater. Não sei, mas para aí, talvez para aí, era acima de 40 e muito mais calor do que aqueles dias que nós tivemos aqui. Ora, nós tivemos aqui temperaturas de 40 e tal, portanto, eu estava mesmo, mas ali, depois com o branco, e aquilo é mesmo muito quente. Não há sombra, isto não tem sombra nenhuma. Pronto, a pessoa hidrata, bebe uma garrafa de água e logo a seguir sai e quer logo beber mais outra. Pronto, é mesmo muito quente. E depois não se nota vento, pronto, pelo menos neste dia estava mesmo, era meio pesado. Eu senti o meu coração a bater, mas, portanto, até parece que me estava a faltar o ar, e eu assim, eu tenho que ir para dentro do carro, fui logo para dentro do carro. Portanto, foi só mesmo ir aqui, tirei uma selfie e vim-me embora. Depois desta zona tem estas coisas maravilhosas que vocês veem, estas cores, que são cores lindíssimas, né? Por isso é que eles nos chamam as paletes.
de artista, né? Porque tem várias cores, tanta coisa bonita, muito diferente daquilo que a gente está habituado. E depois é assim, são quilómetros e quilómetros com coisas assim, né? Portanto, a pessoa anda 1 quilómetro, 2 quilómetros e continua a ver coisas bonitas e só dá vontade de parar e tirar mais uma fotografia. Aqui já parámos, fomos meter gasolina e à beira dos postos, depois havia aos caminhões e eu, ok, vou tirar porque eles eram tantos e achei tão engraçado, portanto, cada um da sua cor e não sei o quê, e então enquanto eles estiveram a meter gasolina, portanto, eu fui tirar aqui uma selfie com os caminhões. Outro parque, portanto, aqui no caso de Red Rock, porque a rocha é vermelha, também muito diferente daquilo que a gente está habituado, porque faz assim, parece ali almofadas, não é? Portanto, isto é tudo agnitos e, enfim. Este vermelho normalmente é o óxido de ferro, portanto, os óxidos de ferro dão a cor vermelhada, quando é cinzento é óxido de manganês, portanto, aparecem várias cores. Isto aqui eu achei giríssimo, o pormenor em baixo, clarinho, e depois em cima, né? Portanto, e aqui esta forma parece assim um cogumelo, achei giro, então. Esta, pois, isto aqui é para os amantes dos carros, e assim, isto aqui, nós aqui vamos a um sítio qualquer, se o pessoal vê um Ferrari ou uma coisa qualquer, fica tudo a olhar para o Ferrari. Ali, naquele bocadinho que eu tive, apareceram logo 3. Eu assim, mas como é que é possível, tantos carros, mas é só carros destes que aparecem aqui? Pronto, ok, então eu tirei a fotografia, porque realmente, assim, tantos, pronto, não é comum cá, não é comum ver assim tantos carros. Claro que depois fizemos aqui uma série de fotografias, giríssima, depois chegam os donos e a gente continua a tirar fotografias, mas aquelas coisas giras. Aqui há parte de um lago grande, e que serve, portanto, isto é uma barragem. Já agora, deixa-me dizer, o Rio Colorado é um rio enorme e eles têm várias barragens para o rio e, entretanto, depois quando fazem a barragem, portanto, fica lagos e esses lagos são enormes e depois são recreativos para passear, enfim. E eles aproveitam para sítios onde depois até há uns cafés e assim umas coisas, mas pouca coisa, muito pouca coisa, mas de qualquer das maneiras vê-se pessoas. Aqui é uma dessas zonas, portanto, em que há a barragem, é uma barragem bastante conhecida e nós tirámos, portanto, tivemos lá parados, fomos tirar fotografias, portanto, à barragem, tem também um centro que dá para fazer explicação sobre a barragem, enfim, documentação depois não falta. E famosa Rota 66, né? A Rota 66 que nós passamos e eu disse, eu vou tirar uma fotografia porque vinha a passar o comboio. E o comboio, aquilo parece que nunca mais acaba, porque ele passa, pronto, são realmente comboios enormes, com contentores e, entretanto, tirar uma fotografia ali encostada, porque realmente também muitos carros, como podem ver, né? Enfim, há sempre muito pouca gente, por incrível que pareça. Isto aqui é um barzito de estrada da Rota 106, então é muito engraçado porque eles, como estão na Rota 106, eles aproveitam que é para fazer chamariz, que é para ver se vendem alguma coisa, mas está muito pouca gente, mas de qualquer das maneiras, pronto, as pessoas vão lá, tiram umas fotografias, foi o nosso caso, tem umas coisas engraçadas, coisas antigas, enfim. Mas o que eu acho é que eu estava a pensar que iria encontrar muita gente, que ia ver muitas pessoas, até mesmo nestes bares e tudo. Praticamente não se vê a Vivalma, né? Portanto, éramos nós, ficávamos nós, parece que aquilo era só para nós. Aqui é uma localidade que nós ficámos, eu adorei esta localidade, que é William, e adorei a localidade porquê? Porque quem andava há tanto tempo sem ver localidades, encontrarmos esta, parece que foi um achado. Nesta localidade passa o comboio, então cada vez que o comboio passa aquilo é uma barulheira desgraçada por causa do comboio. Depois tem uma série de cafés, uma rua onde tem assim uma série de cafés-bares e com pessoas a tocar e entretanto nós fomos lá, éramos nós os convidados, assim se pode dizer, porque estavam lá 2 ou 3 pessoas em cada um dos bares, depois a gente chega, eles ficam a olhar para nós olhamos para eles, alguns deles assim com umas grandes barbas, com um aspecto muito diferente daquilo que a gente está habituado, com umas botas, assim, daquelas botas grandes,
de cowboy, assim, digamos que formas muito diferentes, pessoas que tinham um padrão muito diferente do nosso, portanto, via-se perfeitamente que nós é que éramos os estrangeiros. Mais ainda, imensas lojas com coisas a vender, coisas da Rota 66. Ele é o chapéu, é isto, é aquilo, pronto. E eu também, mais a minha colega Fátima, Fernanda, lembra-me das nossas saídas, faltaram lá vocês, que era para a maluqueira. Porquê? Porque a gente teve de experimentar os chapéus todos, e ele era as camisolas, era tudo o que havia para experimentar, a gente experimentava, porque realmente, aqui é uma das colegas que foi comigo, a Luísa, e que temos assim umas fotografias que realmente de mais maluco possam imaginar. E agora imaginem a gente a fazer estas figuras na loja, porque não estava mais ninguém na loja, éramos só nós e selfies e coisa, mas pronto, tudo serve para animar o pessoal. Isto normalmente era à noite, né? Chegávamos e depois íamos dar uma volta, comíamos qualquer coisa. Já agora que estou a falar na comida, a nossa estratégia era de manhã, comíamos um pequeno almoço no hotel, que era sempre a mesma coisa. Aquilo é sempre salsichas e hambúrgueres e ovos mexidos, e depois havia pouca fruta e pão, e doce e manteiga, pronto, era isto. De vez em quando lá poderia haver uns iogurtes, o café é sempre aqueles cafés grandes. E o que é que nós fazíamos? Nós tomávamos um pequeno almoço, arranjávamos uma Santos, eu arranjava sempre maçãs, eu não comia o pão de manhã, então era sempre pão de forma. Eu fiquei farta de pão de forma, e então era uma fatia de pão de forma, metia-lhe um bocado de ovo, para cima outra fatia de pão de forma e uma peça de fruta era o nosso almoço, percebes? Depois à noite íamos sair e íamos comer qualquer coisa. Também ficámos fãs do McDonald's, do Burger King e dessas coisas. Porquê? Porque eram os que haviam, em todo o lado havia, e os restaurantes eram muito caros, e como o pessoal, enfim, somos portugueses, então, pelo menos nós, o nosso grupo, fomos quase sempre. Então o que é que a gente comíamos? Uma salada e um panado de frango ou qualquer coisa, portanto, aquilo foi frango, era ovo ao almoço, frango ao jantar, e no outro dia era sempre. Então durante depois um tempo não podia ver, e ainda hoje pão de forma não posso nem ver. Pronto. Este pormenor aqui, que isto fica-se na dúvida, talvez isto é um coelho, o que é isto? Tem ali uns chifres, mas é sempre um bocado estranho. Vimos o animal e, portanto, mas aqui está em vosso manto. Pronto, e já estamos no Grand Canyon. O Grand Canyon é aquela coisa. Epá, o que é que tu mais gostaste na América? Foi o Grand Canyon. Não foi. Então, mas porquê? Mas o Grand Canyon é uma coisa tão grande, tão lindo, tão maravilhoso. Eu assim, é muito igual. A gente anda quilómetros e quilómetros, é sempre igual. E depois vai mais ali, mais um mirador, é igual. E vai para o outro, é igual. Pronto, vê-se lá o rio, mas aqui é quase sempre igual. É muito grande, é muito bonito, mas os nossos olhos parecem que não conseguem ver tanta coisa. Mas sempre muito igual. E como é muito igual, para mim, não foi aquilo que eu mais gostei. Claro, o primeiro impacto, isto é mesmo grande. Mas depois, enfim, no Grand Canyon está espetacular. Eles têm um autocarro. Começamos numa ponta e depois vai até à outra ponta e vai passando pelos vários miradores, e então a pessoa sai do autocarro, vai ver aquele mirador, depois entra dentro do autocarro, vai para outro mirador. A gente foi a pé, depois para cá regressámos, mas estamos aqui a falar assim meio-dia, né? Pronto, e sempre a andar, mas conseguimos praticamente ver os miradores todos. Todos eles tinham coisitas para ver, todos eles têm informação, pronto, realmente com calma seria fantástico, mas nós estávamos com pouco tempo, portanto foi meio-dia aqui para ver os vários, mas se repararem sempre estas cores, é sempre muito igual. Para mim a sensação que eu tive é sempre muito igual, pronto. E depois já não conseguia distinguir a paisagem do céu, por acaso estava fantástico porque o céu tinha nuvens, porque se não tivessem nuvens até ainda ficava mais bonito, mas aqui com as nuvens até alegrou, portanto, a paisagem. Claro, é bonito, tem a ver-se o rio. Depois, em vários sítios, nos vários pontos, portanto, o rio vê-se num ângulo diferente, é bonito, é o Colorado. Tá? Aqui, alguns afluentes, portanto, vê-se aqui, isso é bonito, claro que é bonito, mas para mim, este para mim foi o mais bonito que eu achei, pessoalmente, a zona que eu achei mais bonita, porque era também onde estava mais pessoas, andava aqui muita gente a passear, e pronto, é uma zona bastante bonita.
Entretanto, saímos mais para dentro, mais para o interior, e passámos aqui, portanto, neste local, que é um local que tinha, portanto, construção antiga, e nós parámos, também fomos lá ver, portanto, é um monumento nacional. Aqui mais outro local interessante, que eles chamam de Sunset Crater do vulcão, são 2 vulcões ao lado um do outro, e é mesmo para ver assim ao final do dia, porque realmente a gente também, só que a minha máquina é telemóvel e não capta bem as cores, mas realmente estava bonito. Portanto, vê-se o vulcão, andámos ali às voltas, enfim. E no outro dia de manhã fomos para aliás, dormimos nesta localidade, que é Sedona, e eu achei muito bonito esta localidade porque tinha coisas muito bonitas para ver, os trilhos são fantásticos e depois tinha muitas pessoas, aqui havia muitas pessoas a passear, a localidade era muito aprazível, por acaso foi um sítio que eu gostei. E um pormenor, havia helicópteros para sobrevoar a zona. Claro que a gente não teve tempo, mas os helicópteros até eram muito caros. Portanto, havia aí com menos de 100 euros a pessoa dava para pegar num helicóptero, ir num helicóptero dar uma volta. Mas era preciso marcar e a gente não marcou, pronto. Portanto, estas zonas, já agora, portanto, dá para andar por aqui, dá para subir isto, porque isto é tudo muito fácil de subir, e estava bom, o dia estava bom, não estava muito calor, e então andámos por aí a passear. Isto muito giro, é uma igreja, e ninguém me diria que isto era uma igreja aqui no meio, não é? Mas é uma igreja, a gente deu a volta, entramos lá em cima. A igreja é uma igreja simples, não tinha nada de especial, mas assim, tirada do lado de cá, realmente fica fantástico. Portanto, esta igreja ali encaixou ali nas rochas, eu pessoalmente achei bonita. Isto é outro sítio que nós passamos, que tem, portanto, isto é calcários, e entretanto tem construção, e passaram vários povos por aqui, e povos nomeadamente da pré-história, portanto aquilo tem muita história, aqui é um sítio espetacular. Eles tinham aqui deste lado, em frente a isto, tinham um espaço grande, teve lá música, portanto tinham as cadeiras de ter lá havido um concerto, muito engraçado. Isto eu achei piada porque foi uma coisa que encontrei, e eu assim, olha, isto é engraçado, mas eu o que é? Não tenho a mesma ideia, portanto. Mas achei engraçado e tirei, porque era diferente, e então tirei a fotografia. Aqui, para quem é de geologia, estamos a falar de uma dolina, portanto, que é uma zona, isto é calcários, então a dolina é vamos dizer que é uma zona arredondada, é como se fosse um alguidar, tá? Nós temos dolinas cá em Portugal, aqui na zona, aqui perto, aqui na zona de Condeixa, temos, portanto, umas dolinas, não tão grandes quanto esta. Esta era bem grande, tinha água e andava muita gente a passear à volta dela. E cá vamos nós, mais uma estrada com movimento, e desta vez íamos ver a cratera do meteoro. Portanto, ou seja, íamos, porque é daquelas que a gente vê nos livros, falam aos miúdos na escola, e então passámos lá. Esta aqui pagámos bilhete, portanto, até então não tínhamos pago bilhete, nesta tivemos que pagar 16 euros por pessoa para entrar. Mas podíamos lá o tempo que quisermos, também tem uma sala, várias salas com explicação, e já agora daqui estamos a falar de um diâmetro de 1200 metros, portanto é bem grande, a profundidade cerca de 170 profundidade. Tem aqui uma zona assim mais elevada, deve ter sido a zona de impacto, depois tem aqui um rebordo grande, vê-se perfeitamente, e depois tem uns trilhos lá dentro para ver. Isto, a altura ideal para ver isto era a hora do meio-dia, que é por causa das sombras. Como nós já vimos depois, já apanha sombra, então a fotografia não fica no ideal. Mas pronto, foi o que se conseguiu arranjar. Ali é um meteorito que estava lá na sala de exposição, depois tem um local que era para o pessoal tirar fotografias, enfim. E aqui entramos já num outro local, outro parque, que é a zona onde temos rochas, mas são troncos, outrora foram troncos, foram árvores, mas são árvores petrificadas. Então temos aqui um campo, vamos assim dizer, uma área muito grande, cheia de troncos fossilizados.
mais uma vez é maravilhoso, porque com várias cores. Tinham à entrada, deste parque tinha uma loja onde tinha esses troncos cortados, aquilo lindíssimo, com imensas cores, enfim, era mesmo fantástico, tudo polido, para tampos de mesa, para isto e para aquilo, enfim, mas muito giro. Muitos troncos fossilizados, tá? Isso é tudo pedra, está tudo em rocha, tá? E aqui não dá para ver bem, mas também tinha muitos sítios, mas é uma coisa grande, e eles têm nome porque, por causa da jasper, porque tem sítios que têm essas cores assim, também muito fora do comum, que a gente está habituado. Aqui pode não parecer, tem aqui uma ponte. Esta ponte é um tronco fossilizado também é muito engraçado. Andamos também lá em cima, claro. E cá está, mais troncos, mas eles não contam, não é? E como vê, isto é tudo paisagens muito grandes. CSV Vivalma, não há cafés, não há supermercados, não há nada dessas coisas. Portanto, a gente tem que se aviar aonde há, que é pouco, muito pouco. Há nas localidades, estamos quilómetros e quilómetros, estamos a falar 200, 300, 400, 500 quilómetros e se for preciso não sei nada. Portanto, temos que ir, isto é como eu digo, isto era uma viagem para levar miúdos, miúdos daqueles que conseguem andar muitos quilómetros e que não, por exemplo, a minha filha não conseguiria andar numa viagem destas porque quer comer e quer não sei o quê, é muito complicado, portanto isto é bom para pessoas que querem ir mesmo só para ver isto, que era o nosso caso, não é? Que estávamos só a pensar nisto. E mais paisagens, todas elas bonitas. Isto é um sítio que era um centro e eu achei que tinha um café, mas que estava fechado. Porque há pouca gente, então eles acabaram por fechar. Mas eu achei giro e como a construção era diferente, eu tirei uma fotografia. E mais paisagem, a perder de vista. E agora esta dizem assim, mas este é fundo, isto que vocês não veem são árvores. Portanto, isto é uma coisa assim, lá para baixo, e pode ir tão fundo, a gente deve ter medo, para quem tem vertigens e não sei o quê, é complicado, porque se zonas muito bonitas, já agora, dá para ir lá abaixo. Portanto, via-se pessoal lá embaixo, só que realmente isto é profundo. Mas é muito bonito. E agora, o Monumento Valley, pago também. Portanto, este também não faz parte dos parques, também tem que ser pago, nós pagamos 11 euros por pessoa, tá? Portanto, isto portanto, navajo, tudo o que é navajo, tudo o que é índio tem que se pagar. Então aqui, muito giro porque tem os cavalos, eles vestidos a índio, pronto, e aquele aspecto que a gente vê nos filmes, às vezes em alguns filmes, e os filmes de cowboys. Pronto, os cavalinhos, todas estas coisas têm nomes, tá? Eles têm placas identificativas para todas estas pináculos, estas estruturas, esta mentira. Este solo maravilhoso, fininho, é muito fininho, mas vermelho até é giro, porque a gente, quem apanha areia, uma coisa é a areia do lado da zona do Vale da Morte, outra coisa é esta, a areia é completamente diferente, mas toda ela muito fininha, são arnitos, muito vermelho. Aqui estou eu, quase nem se vê. Esta é fantástica, também não se vê praticamente ninguém, lá se vê uns carros, dá para circular com os carros, portanto, isto é um circuito com os carros, mas não há assim muitos carros. Portanto, e outro ângulo, noutro sítio. E mais uma vez vê-se a estrada, né? A estrada, a serpentear, e lá passa um ou outro carro. Portanto, são todos sítios fantásticos para ir, mas é preciso tempo, muito tempo. Outro parque, aqui já no Natural Bridge, tem uns arcos lindíssimos. Aliás, tem vários, também tudo calcários. Paisagens gigantes. O que é que eu vos posso dizer mais? Canyonlands, outro parque, também aqui com umas estradas serpenteantes e que vê-se carros, porque há pessoas no vale e vê-se de vez em quando um carro, aliás está aqui um. É tudo grande,
muito grande, perder de vista e estas cores. Enfim, eu neste momento deitei-me, pensei assim, ok, vou ficar aqui ao da lisca, tipo lagartixa, vou ficar aqui um bocado, porque realmente, e a ideia foi mesmo, deitámos-nos ali a descansar, tivemos um bocado sentados, depois deitámos-nos e ficámos ali um bocado a descansar, porque realmente, pronto, parece que, olha, não sei, eu não tenho aqui algo para vos dizer, porque realmente isto é bonito, mas é preciso gostar também. Este é muito conhecido, este arco, porque o arco serve como uma janela, depois vê-se lá embaixo o vale, portanto é espetacular. Andámos um bocado para chegar a este arco, porque isto depois tem que sair, deixa-se os carros no estacionamento, depois temos que andar um bocado para chegar às coisas, para se ver. Outro sítio, eu achei este particularmente bonito, isto são meandros, portanto o rio, os meandros, ele anda ali a serpentear. Aqui outro, arcos. Os arcos, foi muito giro porque este dia foi no dia 15 de agosto e não vou esquecer porquê, porque eu andei no parque e andei e tirámos uma fotografia, porque neste dia a gente até vestiu umas camisolas, esta minha colega que é a Fernanda Abrantes, é um casal, portanto é o casal Abrantes, a Luísa, e a Fernanda lembrou-se de comprar cá em Portugal estas t-shirts. E então nesse dia vestimos as t-shirts e fomos para dar uma volta, que era para fazermos umas fotografias com as t-shirts. Pronto, então eu também tinha a t-shirt vestida. E agradecer à Fernanda, porque realmente foi uma ideia gira, foi diferente, andámos ali com as t-shirts, mas correu tudo tão bem, No fim do dia, eu entretanto estava a seguir à hora de almoço, estava imenso calor, eu fui à casa de banho e saio da casa de banho, venho-me embora, vamos cá para baixo que era para a zona do centro de visitantes. E eu, meu telemóvel, epá, não sei do meu telemóvel, perdi o telemóvel, onde é que eu deixei o telemóvel? Epá, não me lembro. Lembrei-me que tinha deixado na casa de banho. Andámos não sei quantos quilómetros para ir à casa de banho, que era para ver se estava lá o telemóvel. Claro que não estava lá o telemóvel. Mas eu pensei, bem, ok, Castelo ficaste sem telemóvel, agora estão lá as fotografias todas, mas eu à noite passava sempre as fotografias todas, porque nos hotéis eu passava sempre as fotografias para a nuvem, que era para caso acontecesse qualquer coisa, eu tinha sempre, pelo menos ficava com as fotografias dos dias, desse dia e dos anteriores protegidas. Mas depois tinha as outras coisas todas, as aplicações estavam no telemóvel, e agora? E o telemóvel? Bem, venho para a recepção, aliás, nós estávamos próximo da recepção, vou para a recepção, começo lá a falar com a menina, eu que falo muito mal inglês, mas de qualquer das maneiras tentei lá fazer a explicação, que me faltava o telemóvel não sei o quê. Naquilo, vejo um indivíduo, um rapaz novo, com o telemóvel. E eu assim, olha o meu telemóvel, não sei o que, agarro-me a ele. O homem nem sabia o que é que estava-se a passar, eu agarrei-me a ele e o meu telemóvel, não sei o quê. Pronto, fantástico. Dia 15, já agora, não é que eu seja supersticiosa, mas dia 15, dia de Nossa Senhora do Castelo, que é o meu nome, Santa Padroeira da minha terra, e eu, entretanto, mando uma mensagem à minha mãe, digo assim, olha mãe, encontrei o meu telemóvel, já tinha dito, olha, não sei o que, telemóvel do outro, porque fosse ela me estar a mandar alguma mensagem e não me apanhar, e eu tinha dito que tinha perdido o telemóvel, e naquilo, a minha mãe a dizer, eu estou na precisão, portanto, na precisão de Nossa Senhora, e eu já sabia que tu ias encontrar o telemóvel, pronto, e eu realmente encontrei o telemóvel. Fiquei, é daquelas que eu nunca mais vou esquecer até morrer. Nesta altura, eu ainda não tinha perdido o telemóvel, aliás, foi por aqui que fomos e eu arrependi-me, porque aquilo estava tão quente, eu disse, eu vou voltar para trás, que eu já não aguento mais, eu vou voltar para trás. E então, eu voltei para trás e foi quando fui à casa de banho e depois aconteceu o que aconteceu. Agora, isto já é outro parque, maravilhoso. Porquê? Porque isto é um parque só de vulcões e já estou aqui a ver o solo, que é rocha escura, porque isto é basalto e então é rocha vulcânica e então é espetacular. Portanto, o que estamos aqui a ver são cones de vulcões e já agora tem muitos cones de vulcões. Tem muita coisa para ver, tem túneis portanto, de lava, tinha diversos tipos de lava, enfim, olha, foi maravilhoso. Pronto, então, eu e os colegas, a lava, para quem conhece, né, a lava embordoada, os túneis de lava,
que entretanto eu meti-me por aí da fora, depois estava a ver que não tinha mais fim, porque eu pensei, isto agora, eu pensei que era só ali um bocadinho e aquilo andava, depois pensei, olha, agora vou até ao fim. Pronto, claro que os outros à espera, né? Depois o pessoal, uns foram, os outros não foram, enfim, mas eu tinha que chegar até ao fim. E já estamos noutro. Aqui já estamos mais próximo de Yellowstone. Portanto, é a zona do Grand Teton, que é espetacular, uma paisagem fantástica, tudo, portanto, muito... Imagina, esta altura do inverno será tudo neve. Nesta altura, portanto, não se vê grande vegetação, mas está tudo assim com uma cor verde e vê-se as montanhas lá atrás, maravilhosas. Um lago, montanha, e lá entramos nós em Yellowstone. Da viagem toda, para mim, foi o que me chamou mais a atenção e aquilo que mais gostei foi Yellowstone. Não por ser Yellowstone, mas quando lá andava, a sensação que eu tinha eu ando aqui e em qualquer momento pode acontecer qualquer coisa, porque em todo lado havia água quente, em todo lado havia fumo a sair daqui e da lá, em todo lado eu via coisas a borbulhar, e eu assim, meu Deus, mas isto é quilómetros e quilómetros assim, e se isto vai para os ares, pronto, estamos ali numa zona vulcânica, com, pronto, muita coisa, e eu já estive a ter, e também com outros colegas nos sítios, que também com vulcânicas, mas aqui deixou-me um grande respeito, portanto eu estava sempre a pensar, e agora? E encontramos estes sítios maravilhosos, com passadiços, mas são muitos passadiços, com estas águas, com estes buracos com água a ferver e a borbulhar e depois com cores lindíssimas, opalinas, sei lá, muito bonito, é mesmo muito bonito. Há pessoas, mas não havia assim também, quer dizer, há muita gente, mas como o parque é muito grande e depois tem muito sítio para estacionar, portanto há muitos sítios para receber os visitantes, as pessoas deixam os carros ali, mas depois dispersam, andam por aí da fora, então realmente parece que não tem quase ninguém e isso é fantástico. Mas é maravilhoso. E depois o cheiro, o enxofre, pronto, é bonito, é mesmo muito bonito. Eu aqui vê-se, né, as pessoas a passar, mas não é nada que seja demais. Eu achei isto fantástico. Isto aqui é aquela que é o prismático, o outro prismático que é o assim, mais conhecido. E depois fomos ver este geyser grande. O geyser, portanto, é uma projeção de água que de X em X tempo, portanto, aquilo projeta a água e fica durante um X tempo com a água no ar. Eu tinha estado na Islândia e na Islândia a gente tinha visto, era de 7 em 7 minutos, era? Estou a falar para a Fátima que ela esteve lá, 7 em 7 minutos projetava e depois para e depois mais 7 minutos e projeta. Pronto. Aqui é 1 hora, quase com 1 hora, depois está 10 minutos com a água lá em cima, portanto é completamente diferente. Então o que é que acontece? Eles têm tipo uma bancada com bancos para as pessoas ficarem ali sentadas a olhar para aquilo. Então tem um café onde tem um relógio grande e diz a próxima projeção é não sei o quê. E então o pessoal vai todo, desloca-se tudo para aqueles bancos, sentam-se ali tipo ver um filme, sentam ali à espera do espetáculo. Mas é tanta gente, desapovoou-se, parece que vem tudo para aquela hora, porque sabem que há aquela hora, e depois ficam ali os 10 minutos. Eu encontrei lá umas, meti conversa com elas, pronto, com o meu inglês precário, mas olha, a gente riu-se e não sei o quê, também tirámos umas selfies e ficámos lá a conversar, elas eram de lá perto, diz que vão lá passear de vez em quando, e foi muito giro, porque fartámos de rir ali entre nós, essas pessoas todas, mas aquilo ainda tem mais, né? Este é o sítio onde eu ao relógio, depois isto escondido no alto e, portanto, a projeção era aqui. Isto são os elcos. Se há muitos animais e os machos são extremamente perigosos. E as fêmeas, onde há fêmeas, depois pode haver machos e há sítios que eles passam em grande quantidade. Portanto, a gente encontra isto na beira da estrada, ursos. Eu não vi os bisontes, só vi um. Mas há alturas que há pessoas que veem imensos bisontes. Enfim. Ora, aqui mais outro sítio também com o fumo e com aquilo tudo. Andámos aqui, eu andei aqui, a passear, pronto, eu achei isto maravilhoso. Provavelmente nunca mais lá voltarei na vida, mas achei, pronto, é muito diferente daquilo que a gente está habituados.
esta zona e eu pensava, não, nem sequer sabia que isto tinha, portanto, porque eu conhecia portanto, este tipo de terraços, eu conhecia da Turquia, é para Pamukkale. Quando eu cheguei ali, eu disse, olha, aqui também há disto, ok. Então, havia, são diferentes, porque na Turquia são branquinhos, travestino, aquilo é muito branquinho. Aqui, devido às águas terem enxofre, então ficam meio amarelados. Estes também são bonitos. E depois é o cheiro, e depois escorre aquela água quente, e onde escorre ficam desenhos na rocha. É fantástico. Acho que as fotografias não mostram realmente aquilo. Já agora, também diziam cá, tens de ter cuidado, porque há muitos roubos e não sei o quê, com os turistas, isto e aquilo. Olha, eu neste dia deixei o casaco em todo o que era sítio, porque tão depressa estava, de manhã, a temperatura estava 4 graus. Portanto, eu tinha que estar de impermeável, veio um impermeável fininho, e com o casaco, e não sei o quê, tinha frio. Mas depois, a pessoa começa a tirar, depois tira um casaco, depois tira outro, depois às tantas já está em mangas de camisa ou de camisola. E o casaco depois ia ficando. Porquê? Porque eu pousava o casaco lá nas grades de madeira e nunca mais me lembrava do casaco. Ia-me embora. E eu assim, o casaco, onde é que será? Depois tinha que voltar para trás, lá estava o casaco. E ninguém levou o casaco. Nem o casaco tinha acontecido nunca nada. A maior parte das pessoas que andam aqui nisto andam ali para conhecer e andam com os miúdos às costas e é famílias, portanto as pessoas não, acho que não, a finalidade não é essa, de andar a roubar ninguém. Portanto, é espetacular. Aqui é a zona do Grande Canyon, mas dentro de Yellowstone, que tem o rio, e cá está o rio, e nesta zona, que é bastante conhecida, portanto é uma quebra de água muito grande, e então é volumosa a quantidade de água. Já agora deixa-me dizer, dá para a gente ir até lá abaixo. A gente fomos um bocadinho, depois voltamos. Não fomos mesmo lá abaixo, mas ainda fomos, pronto, realmente é um volume de água, uma barulheira, mesmo muito grande, é bonito. E agora gostei muito deste parque dos Goblin, porquê? Porque eles são gordinhos e são relicinhos e fez-me lembrar a Castelo. E eu tenho uma fotografia, não a tenho aqui, mas tenho umas fotografias, eu assim, a fazer assim umas poses lá no meio dos coisas muito engraçadas, muito engraçadas. Fizemos assim uma série de fotografias giríssimas, muito engraçado. E outro parque, agora o Capitol Rift, também, bem, eles são todos bonitos, eles são todos fantásticos. E todos diferentes. Este outro, o Grande Escalante, e o Braço Cayman, outro. Este tem náculos e depois faz lembrar chaminés de fada, é muito bonito. Uns arcos, também tem um autocarro que dá para a gente fazer, ir até lá à ponta e depois vem vindo ou vai passando nos vários pontos. E tem este anfiteatro, é um autêntico anfiteatro, é maravilhoso. Isto tem portanto, uma varanda e a gente fica a olhar para ali. Epá, uma zona é vermelha, outra zona é meio amarelada, depois aqui é branco. Epá, é lindo, é lindo. É grandioso, aquela coisa enorme. Pronto, os nossos olhos ficam ali, ok, isto é maravilhoso, isto é lindíssimo, há coisas tão bonitas, não é? É mesmo bonito isto, é muito bonito. E para vocês verem também as pessoas aqui a passear e por aí afora, para ver se está, tem carreiros e tem lá no meio daquelas coisas todas, portanto quem tem a vagar dá depois para andar por ali, por isso é que eu digo, um dia não chega, um dia, isto era quase uma semana para explorar cada parque. Aqui um arco, parámos para tirar a fotografia ao arco. E aqui parámos numa loja e eu tirei fotografias para vos mostrar, portanto, com artesanato local, com penas, pinturas, ou utilizam para fazer objetos, ou as famosas botas, algumas são em segunda mão. E as pessoas aqui são muito engraçadas porque andam mesmo assim. Foi dos sítios que eu achei que as pessoas eram, portanto, chama zona de índio, e os índios, pronto, achei pobre, achei mesmo pobre. Havia uma casa e depois 3 ou 4 carros e não se vê mais nada, depois é outra casa lá de não sei a quantos quilómetros, e o supermercado era um supermercado pobre, uma localidade pobre, não é? É assim muito
está ali, é mesmo, eu notei as pessoas, notei que as pessoas que eram, pronto, são pessoas pobres, nota-se mesmo. Aqui não podia deixar de tirar uma fotografia porque parámos e é um cemitério e como é muito diferente dos nossos, e tirei. Aqui uma casa que é um sítio para alugar, portanto para turistas, mas como era em madeira e há muitas casinhas assim em madeira na localidade onde nós parámos, também muito engraçadas, então tirei algumas casas, fotografias, trouxe esta para vocês verem. E aqui já estamos no outro parque. O Cidade, este aqui só podiam entrar 4 pessoas com o cartão. A gente éramos 6, havia 2 que não podiam. Mas não faz mal, a gente depois foi dar a volta e vimos de outro sítio que dava também para ver. Pronto, acabámos por ver na mesma, mas também bastante bonito. E cá está o tal dito que a gente teve que comprar o bilhete que comprámos cá em Portugal, porque é muito difícil ir lá. E tem que se comprar para ir com um ano de antecedência. Então, o Antigo Canyon é uma zona de índios, são os índios que exploram, e eles, portanto, têm um sítio onde nós é a recepção, e depois vamos por aí da fora. Então, aqui é quando íamos para lá, para entrar para dentro, aqui é já a saída daqui. Isto são os tais ditos canhões. E aquilo tem estas cores lindíssimas, depois depende do ângulo que a pessoa coloca a máquina, pode ser rosa, mais forte, mais amarelado, mais alaranjado, mas é lindíssimo. É fotografias atrás de fotografias e mais e mais e mais. E aqui, como vai muita gente, então é difícil tirar fotografias sem ninguém. Aqui a dificuldade é essa, é a pessoa que queria tirar só aquilo, é muito difícil, está sempre lá alguém. Portanto, estamos sempre à espera, depois começa logo o índio, vamos embora. Pronto, enfim, é muito complicado mesmo, mas é espetacular, não é? Eu tenho aqui algumas, é sempre diferente. Portanto, nós vimos aquilo há 2 pisos, a gente entrou num piso mais profundo, depois tem que se mexer na máquina fotográfica, mas são fotografias. Mas este é estreito. Isto é estreito e quando chove é a água que faz isto. Portanto, a água, quando chove muito, entra ali e depois a força da água vai aprofundando cada vez mais. Isto é arenitos e depois tem estas cores que é fantástico, tem a ver com óxidos e isto tu fazes assim e é areia, né? Mas é duro, né? Mas pronto, é muito bonito. Já agora, depois há sítios que nos Estados Unidos onde a onda e coisa que tem que se fazer que é com sorteio. Eles só entram lá X pessoas e aquilo tem que ser sorteado e não sei o quê, portanto é muito complicado. Aqui a gente paga o bilhete. Acho que foi à volta de 50 euros o bilhete. Portanto estamos aqui a falar de 1 hora. Mas foi 40 e tal euros que eu paguei para o bilhete. Mas vale a pena, porque realmente isto é fantástico, é qualquer coisa diferente. Pronto. E esta aqui é a fotografia que eu tenho na apresentação, portanto eu vê-se os meus pés, só que aqui vê-se toda. Já agora, foi um castigo porque a gente tinha que estar ao meio-dia. E para estar lá ao meio-dia para quê? Que é por causa das sombras. Porque se nós fôssemos às 2 da tarde já tinha sombra. Assim, ao meio-dia, nós tirávamos a fotografia de modo a ficar com sombras. Que era para apanhar aqui este meandro, né? Realmente isto é brutal. Agora, deixem-me dizer que eu achei isto fantástico, mas o que eu fiquei indignada foi a quantidade de gente a tirar fotografias penduradas por aqui nestes sítios e noutros que arriscam a vida por causa de uma fotografia. Eu vi gente a saltar, né, para tirar a fotografia no ar, mesmo na pontinha, e eu assim, agora que ele cai lá para baixo. A sério, ele era novo, era velho, pessoas com uma certa idade, pessoas já com uma certa idade e ali todas também penduradas para tirar a fotografia. Olha, aquilo estava-me a dar aqui assim um novelo, eu assim, mas como é que é possível? Crianças e tudo, enfim, mas é o que é. Isto é também no mesmo sítio, mas esta aqui não havia perigo nenhum porque não tinha lá nada do outro lado. Só achei giro por causa daqui da estrutura. Isto é um lago, mais um daqueles que tem portanto, uma barragem e tem este lado grande. O Colorado e uma ponte que também é muito conhecida, uma é pedonal, portanto a gente passa a pé, outra é para os carros, é a ponte Navanjo. Mas é giro, isto é giro. E depois isto foi
no caminho, parámos e assim, para, vamos aí ver. Estavam lá a vender um carrinho, tipo uma relote, que estava lá a vender umas coisitas, e a gente, vamos ali, pois tinha aqui estas formas engraçadas e tal, umas casas encaixadas, e a gente parámos para tirar umas fotografias. E agora estamos no Grande Cânion, mas do outro lado. Portanto, a gente estava na margem sul, há bocadinho, do lado sul, e agora isto é a parte norte, porque de um sítio ao outro, ou seja, aquilo não é muito longe em linha reta, mas para depois tem que estar uma volta muito grande. Então isto é a parte norte do Grande Cânion. E agora já entramos num outro parque, que é o Zaia, que eu achei espetacular, é um parque muito bonito, porque tem muita coisa para ver, diferente, e também tem autocarro, portanto, ou seja, tem vários centros, tem onde a gente deixa o carro, pega no autocarro, entra dentro do autocarro e vai visitando os vários sítios. Também é preciso um dia para visitar isto, porque tem muita coisa para ver. Esta aqui é uma rocha, portanto é uma zona emblemática, mas eu tirei constantemente aqui da moto com os carrinhos. Há muitas motas destas. Aqui, giríssimo, é este carneiro do deserto, também parece uma estátua, mas é verdadeiro. Portanto, mas ele nem se mexe, ele está ali que é para a fotografia. Portanto, a gente depois ele está lá, portanto, até parece que eu pago para ele ficar ali quieto e sereno, e então depois lá olha assim de vez em quando e faz assim umas coisas para ele, só tudo a ver uma pose diferente, mas é espetacular. Íamos a caminho do vale, portanto, bastante bonito, e o vale, e depois isto é grandioso, portanto é o Zaia, isto é o Zaia. Tem uma linha de água com o rio Veja, e este rio vai dar um canhão, e o canhão dá para a gente, a canhão, portanto, são zonas em que o rio escavou e então ficou paredes abruptas. E o que acontece é que havia imensa gente a entrar pelo canhão fora e a ir por aí da fora. E então nós também fomos, até uma certa altura, depois era já preciso andar dentro de água, e como eu não tinha bastões, todos nós, ninguém levava, achámos melhor não entrar mais, porque senão ainda podemos escorregar ali e partir ali uma perna ou assim, e então ficámos mesmo por ali. Mas fomos até onde pudemos. Mas verifiquei que havia muita gente a ir por aí da fora, crianças e tudo, e realmente é fantástico. Muito bonito. No caminho para lá, que isto ainda é longe do sítio onde o autocarro nos deixa para lá, ainda é bastante longe. Estamos a falar aqui qualquer coisa de 1 hora e tal de caminho, para cada lado, uma para lá, mais outra para cá. Havia imensos esquilos, mas tantos esquilos gordos e farfalhudos, com o pelo grande, e depois eles dizem de todo lado, não tem que comer aos esquilos, e as pessoas tentam a comer aos esquilos e os esquilos todos de volta, e até se deitavam assim, que era para a gente nos esfregar na barriga, e eu olhei, pá, que horrível, também me apetecia estar assim, pareciam gatos, né, a gente a querer, eu disse, mas é melhor não mexer, vamos que eles tenham alguma doença, alguma coisa qualquer, é melhor não mexer, isto está a correr tudo bem, já vão embora daqui por mais um dia, é melhor, então não mexi, mas com uma vontadinha desgraçada de mexer nos esquilos. E depois, os tais ditos sítios em que o pessoal descansa, em que se vê, portanto, assim, uns postos. Houve um colega meu que ficou, ele já disse assim, eu já não vou mais, eu já estou tão cansado, vou ficar, mas é aqui, ficou aqui, usufruir aqui das sombras e estar ali, ficou ali a ver qualquer coisa. Pronto, a gente fomos dar aquela volta toda e ele ficou ali a descansar. Porque é muitos dias, depois as pessoas chegam a certa altura já estão fartas de andar e de caminhar e não sei o quê. Pronto, tudo isto tem nomes. E agora outro, muito, já é dos últimos, também mais uma estrada cheia de carros. E aqui este elefante, tem aqui a troma do elefante, também é pronto, as pessoas param para tirar e tem também lá uma placa a dizer Elefante Rock. Ok. E mais um que estava a fazer a fotografia. Este eu até lhe disse, queres vir aqui? E ele ainda começou a acenar com a cabeça e ainda veio ao pé de mim, mas depois assustou-se com qualquer coisa e foi-se embora. Porque eu estou convencida que ele vinha mesmo ter comigo à mão, porque o animal estava descontraído, estava mesmo descontraído, já deve estar habituado, e então andava ali a passear e tal, e eu disse, anda cá, mas eu depois também não tinha nada para lhe dar, e ele pensou, esta ainda tem nada para me dar, mas é embora, vou para o outro. E foi-se embora. Muito giro, estas estruturas são, eu acho, giríssimas. Em alguns sítios até há umas janelinhas, até para a gente tirar uma fotografia na janelinha. Muito engraçado, é uma estratificação muito gira.
são completamente diferentes. Estive ali, pedi até para me tirar a fotografia porque eu achei tão fora do lugar, especial mesmo. E pronto, e chegámos a Las Vegas. Las Vegas já era a segunda vez que estávamos em Las Vegas. Tínhamos passado uma vez em Las Vegas, mas foi calmo. Claro que eu e mais um ou outro fomos andar, calcorrear. Nesta aqui, eu disse logo, eu hoje quero ir até lá ao fundo. Ao fundo era o fundo da avenida, porque é uma avenida grande, tem aquelas coisas. Eu disse, eu quero ir até. Mas são 5 km. Ok, a gente vai devagarinho, temos a noite toda, depois amanhã vamos embora. Então fomos andando. E as horas a passarem, e a gente andava, e as horas a passar. E depois, quando foi para vir, claro, custou um bocadinho, já chegámos de madrugada ao hotel, mas valeu, porque fomos vendo, fomos sentando, descansando, parando, vendo coisas completamente diferentes, porque aquilo é uma montra, não é só por a noite, mas é para montra às pessoas muito diferentes, com formas de vestir muito diferentes, com cabelos, com gordos, magros, todo o tipo de pessoas que vocês possam imaginar, e realmente aquilo é estonteante. Então aqueles que aparecem todos de cor-de-rosa, eles e elas todos vestidos de cor-de-rosa dos pés à cabeça e com os cabelos assim longos, mas que são assim todos muito volumosos, achei-me atenção. Claro que não andava a estar ali a tirar fotografias, porque as pessoas estão a ver, mas de qualquer das maneiras deixa-me dizer que coisas, pronto. Entramos também lá isto foi só para a fotografia, que eu nem gosto nada disto, mas sentei-me lá para me tirarem fotografias de costas, mas não, nem sequer mexi, quer dizer, nem nada de máquinas, mas pronto, ok. E agora aqui tínhamos aqui umas coisas muito giras, mas para não ferir susceptibilidades, porque fomos uma loja, daquelas lojas em que se vende tudo e mais alguma coisa, então eu e a minha colega mais uma vez fomos para lá, ele era bonecos, enfim, várias coisas que havia na loja e a gente agarrou em tudo e tirávamos fotografias de tudo e mais coisas, enfim, foi um pagode, porque depois havia gente que estava a ver e que estava, mas foi para deixar, era o último dia e, enfim, e depois o último dia, Las Vegas de cima, que é uma coisa enorme, como é que é possível no meio do deserto? Isto é deserto, tudo à volta é deserto, árido, tem lá o lago, não é? A zona do lago, mas depois é tudo deserto. E esta cidade enorme, toda plana, com imensos, há sítios que têm piscinas, que têm, enfim, enorme. Portanto, a avenida que eu estava a falar era esta aqui toda. No centro, que é onde tem aqueles edifícios todos. É para aí cerca de 5 km. O mais interessante é à volta de 5 km. Portanto, a gente andou, tínhamos o hotel numa ponta, andávamos 5 km, depois vim para cá. Mas fez-se bem, porque estava agradável, era à noite, estava calor, porque isto é quente, muito quente. Mas quer dizer, com tanta coisa para ver, a pessoa nem dá por o tempo passar. E, enfim, olha, foi esta a minha viagem, foi a nossa viagem, porque não foi só a minha, foi a minha mais de uns quantos colegas, dentro de um carro, durante 20 e tal dias, como podem imaginar, não foi fácil ao mesmo tempo, passámos ali por momentos menos bons, mas estamos aqui e olhamos para trás e falamos uns com os outros e dizemos, valeu a pena. Foi fantástico, repetíamos de certeza absoluta e estamos prontos para mais, portanto, ou seja, nós fizemos estes barcos, mas a ideia é voltar aos Estados Unidos e fazer outros barcos da mesma forma, não é para toda a gente, porque isto é muito cansativo, mas foi muito bom, 6 pessoas, os outros 6 também andaram, mas logo para aí no segundo ou no terceiro dia a gente começámos a desencontrar. Porquê? Porque 3 carros, já vi 3 carros ao mesmo tempo, com tanta coisa para ver, é muito difícil. Então, às vezes encontrávamos nos hotéis, à noite, outras vezes de manhã, ficámos com ritmos diferentes, mas, de qualquer das formas, fomos para lá de avião, viemos para cá de avião, fartámos de rir, quer para lá, quer para cá. Temos muita coisa para contar e realmente foi, acho que uma viagem encantadora, acho que única. Espero que vocês tenham gostado. O que quiserem perguntar, estou aqui para vocês. É como digo, depois os folhetozinhos, há folhetos em todos os parques, dá para, mesmo que a pessoa não vá preparada, então a pessoa só precisa de ir. Quer dizer, quem realmente gosta de parques,
ir, mas não esteja à espera de encontrar, portanto, cidades como a gente aqui tem, com muitos restaurantes, com muitos cafés, isso, ali por onde nós passamos não, quer dizer, nós passamos ao pé de alguns sítios, mas que realmente bastante movimentados, Salt Lake City, por exemplo, ou assim, mas quer dizer, a nossa finalidade era ver os parques e é como vos disse, era comer pouco durante o dia, era para estarmos ágeis, para estarmos também bem dispostos, beber muita água, sempre muita água, nós sempre com garrafões dentro do carro e foi muito bom. Muito diferente.